E a gente continua, então, repercutindo a vitória do presidente Michel Temer ontem na Câmara dos Deputados, né? Ainda há pouco nós falamos com um cientista político que avaliou que, de forma política, essa vitória de Michel Temer foi trágica. Janine Alves, muito bom dia para você. Quais os reflexos esperar para a economia a partir de agora? Na realidade, a votação nem alterou o cenário econômico. O dólar permaneceu no mesmo patamar da véspera da eleição, com muita tranquilidade. A Bolsa operou em alta ontem a tarde inteira. Então, o que a gente percebe é que está claro, houve um descolamento realmente da crise política da economia. Portanto, o mérito não é do governo, e sim do mercado que quer reagir, que quer gerar empregos e que precisa ver o dinheiro circular. E ontem ficou muito claro que também é o dinheiro que moveu toda essa votação. Balcão de negócios escrachado, né? Isso, e isso é o ponto positivo, porque de uma vez por todas veio à tona para o Brasil ver essa negociação e o quanto vale um voto. Não é governabilidade, não é estabilidade, muitos falaram que era em função da crise, o presidente tem que permanecer. Ora, como é que o presidente vai permanecer tendo um processo contra ele por um crime comum, né? Você imagina, simplesmente não é um mérito da questão que foi avaliado, em nenhum momento se falou sobre o conteúdo do processo, sobre a acusação em si. Na realidade, se defendiam coisas para justificar o próprio voto, coisas, né? Em relação ao interesse na liberação de emendas, o pacote de bondades. Em nenhum momento se falou do que acontece hoje, que o governo aumenta impostos para obter 10 bilhões de reais, tirar exatamente do bolso do consumidor para cobrir despesas e, ao mesmo tempo, ele libera uma série de medidas que são superiores a esse valor. E num país que enfim, desvia em termos de corrupção mais de 200 bilhões de reais. A gente tem mais de 300 bilhões de reais sendo sonegados. Ou seja, a gente poderia ter um outro país num cenário completamente diferente. Quando alguém pergunta para mim, tem solução? Eu realmente fico imaginando, solução política? O governo não vai ter dinheiro para bancar mais uma rodada, mais uma mesa de negociação. Eu penso que a revolução tem que ser moral, que mude as pessoas e as relações entre elas, em relação ao país, como elas enxergam o bem público, porque o bem público sempre foi visto, não é de ninguém. Na realidade, esse é o problema. Isso que me afeta quando eu sei que a gente poderia estar num outro país, corrupção de fato mata, deixa a gente na fila do hospital, né, sofrendo e morrendo por falta de leito. Isso é a corrupção que atinge o povo e que afeta toda a economia, que afeta todo um país. E é isso que a gente tem que pensar, a gente tem que mudar. Não adianta ficar amenizando que o presidente vai ficar por causa da crise ou da governabilidade, não. O que garantiu a permanência dele foi o balcão de negócios. Foi dinheiro alto, milhões. Dinheiro, isso é uma economia torta, porque o que a gente precisa é de uma economia que funcione e que o dinheiro circule. Basicamente isso e que tem emprego para as pessoas. A gente precisa também da reforma previdenciária. Como é que fica isso a partir agora dessa votação, dessa vitória do presidente Michel Temer? Realmente a reforma previdenciária é a prioridade? Como é que ela fica em meio a tudo isso? E eu fico imaginando que ele cria as condições para fazer a reforma, até porque ela é impopular e ele também. Convenhamos, né? Agora, ele não tem medo de perder a popularidade. Só que, no entanto, qual a moral que ele tem para mexer nos direitos que o trabalhador conquistou ao longo de anos? Com isso que a gente viu acontecer ontem. Né? Qual a moral do atual presidente para mexer em direitos fundamentais e conquistados pelo trabalhador? Eu me pergunto. Muito triste, muito lamentável a situação toda, né, Janine? Mas eu tenho ainda esperança que um dia a gente vai chegar lá. A esperança é sempre a última que morre, né? Exatamente. Pelo menos isso a gente tem e se agarra nela, né? Isso. Mais informações sobre economia na coluna da Janine Alves no Jornal Notícias do Dia, também no ND Online.